Olá, pessoal! Ao longo das últimas aulas, a gente viu alguns exemplos do projeto de algoritmos por divisão e conquista. A gente pegou alguns problemas, ordenação, multiplicação, e viu como algoritmos que usam a abordagem de divisão e conquista conseguem resolver de um modo inusitado, de um modo inesperado e muitas vezes mais eficiente certos problemas computacionais, como você tem ordenação, multiplicação, encontrar o par mais próximo, que já é numa questão geométrica, ali, um problema geométrico. Então, problemas de diversas áreas que a abordagem de divisão e conquista consegue resolver de modo particularmente eficiente. Mas também deve ter chamado a atenção de vocês que a parte da análise desses algoritmos é sempre um tanto complicada, porque sendo algoritmos inerentemente recursivos, a divisão e conquista parte desse princípio que você vai pegar um problema grande, quebrar em pedaços menores, é daí que ela ganha esses algoritmos mais eficientes e diferentes. A análise de eficiência dos algoritmos fica mais complicada, porque se tratam de algoritmos cuja eficiência é naturalmente dada por uma recorrência, uma função de recorrência, uma função que chama ela mesma, e daí para resolver essa recorrência, para a gente saber qual que é a função de tempo total do algoritmo, dá trabalho, é mais complicado. Por conta disso que a gente vai falar do Teorema Mestre. Por conta disso que ele tem esse nome pomposo aí, Teorema Mestre. Esse teorema ele vai dar diretrizes para a gente, vendo uma recorrência, já saber, analisando pelos casos que esse teorema tem, ele tem 3 casos, de qual é o resultado ali da eficiência daquele algoritmo. Dado uma recorrência, a gente consegue saber qual é a eficiência diretamente. E tá legal, então essa é a proposta e como que ele faz isso? Bem, primeiro a gente vai considerar uma recorrência genérica. Então eu vou pegar uma recorrência que eu vou dizer, olha, considere uma t de n que é menor ou igual, tá? Quer dizer, o tempo do meu algoritmo está limitado superiormente por a vezes t de n sobre b mais c vezes n elevado a d. Tá complicado assim, né? Parece, nossa, quanta letrinha, né? Mas deixa eu já desmistificar isso para vocês. Se vocês lembrarem de recorrências com as quais a gente já trabalhou, por exemplo, a recorrência do merge sort, esse termo aqui na frente, esse a, ele representa o número de chamadas recursivas, por isso que ele multiplica o t de n sobre b. No merge sort era 2, né? Só para a gente ir deixando mais palpável. Ao mesmo tempo, a ideia do algoritmo por divisão e conquista é sempre ir dividindo a entrada em pedaços menores, resolver subproblemas. E é isso que esse B aqui indica. Em quantas partes eu estou dividindo aquela entrada? Se eu estou dividindo ao meio, esse B vai ser 2. Se eu estou dividindo em 3 partes, vai ser 3. Tá? Então esse B indica a divisão que eu estou fazendo da entrada. Né? Tanto que, como entrada aqui do T de N à direita, eu vou ter uma entrada de tamanho n sobre b, uma entrada menor, tanto menor quanto maior for o b. Depois tem esse czinho aqui, que eu não vou destacar porque é a constante multiplicativa da nossa função de trabalho local, ali que eu sempre falava, olha, quando estou analisando a recorrência, qual o trabalho não recursivo que a gente faz, o trabalho local ali. Então esse é c, é uma constantezinha, vezes um polinômio, tá? Vezes n elevado a d. Tá? Qual é a ordem desse polinômio? Vai ser dada por d. Pode ser desde 0, que é um trabalho constante, n elevado a 0 vai dar 1, né? Então o trabalho vai ser só dado por c ali, um trabalho constante, e pode ser um polinômio de grau 1, grau 2 e assim por diante. Tá? Então é essa recorrência genérica que a gente vai começar a tratar. E o que diz então o Teorema Mestre? Tá? Olha só como ele vai simplificar a nossa vida. O Teorema Mestre diz que, aqui no caso 1 dele, tá? Se a for igual a b elevado a d, então t de n vai ser Ozão, vai ser dominado superiormente por n elevado a d vezes log n. O caso 2 diz o seguinte, se a for menor do que b elevado a d, então a implicação agora vai dizer que t de n vai ser igual a O de n elevado a d, vai querer ser proporcional ao polinômio n elevado a d. E se for o caso 3 aqui, que é quando a é maior do que b elevado a d, daí t de n, é o caso que tem uma expressão mais complicadinha, vai ser da ordem de n elevado a log de a na base b. Tá legal? Esses são os 3 casos, mas a aula não foi para mostrar simplesmente um fato para vocês. Falar, decorem esse teorema. Não. A gente vai entender de onde vem isso. Tá?
E, de fato, isso vem de algo bastante interessante, tá? O jeito parece muito do nada, né? Assim, olha, esses 3 casos, assim, quando a gente vê o resultado pronto, mas vem de uma dedução bastante razoável que a gente pode fazer quando a gente tem uma fórmula genérica, que é, vamos aplicar alguma das técnicas que a gente usava para resolver recorrências antes para essa fórmula genérica, para essa recorrência genérica. E vamos ver o que acontece, né? Daí a gente vai ter o resultado em termos dessas constantes e a gente analisa esse resultado. É isso que a gente vai começar a fazer agora, construindo aqui uma árvore de recursão para essa recorrência genérica que a gente está tratando aqui, t de n menor ou igual que a vezes t de n sobre b mais c vezes n elevado a d. Então, como que começa a nossa árvorezinha de recursão? Bem, a gente tem primeiro ali uma coluninha que diz o nível da árvore, que pode ter nível 0, nível 1, nível 2 e assim por diante. Lembrando que a gente começa no nível 0, por convenção, tá? E daí a gente vai ter essa nossa árvore sendo desenvolvida aqui. Então aqui no nível 0 tem apenas uma chamada recursiva, uma árvore de recursão, porque ela corresponde às chamadas recursivas do algoritmo, ou, se preferirem, uma árvore de recorrência, corresponde às chamadas da função de recorrência. Então no início eu tenho aqui um vértice dessa minha árvore representando a chamada inicial. E daí, essa chamada inicial, ela vai desencadear, a partir dela, quantas outras chamadas recursivas, quantas vão ter no nível 1? Bem, isso é dado pelo A, né? É justamente o Azinho aqui que me diz quantas chamadas eu faço. Então, uma chamada vai desencadear A chamadas. Tá? Então, vai ter aqui todo um númerozinho de chamadas aqui que eu vou representar de modo mais simbólico, porque eu não vou conseguir desenhar todas elas, né? Mas serão A chamadas que eu terei aqui. Eu vou até destacar com outra cor. Né? A chamada inicial do primeiro nível desencadeou A chamadas diferentes no próximo nível. E depois, cada uma dessas vai desencadear A chamadas também. Então, cada uma das As do nível 1 vai desencadear outras As para o nível 2. Daqui a gente já começa a reconhecer um padrão que corresponde a quantas chamadas recursivas, quantos subproblemas eu tenho que resolver por nível da árvore. Essa é uma primeira questão importante aí. Eu vou colocar aqui, então, uma coluninha para a gente registrar o número de subproblemas. Então, aqui vai ser o num-SP, é o número de subproblemas naquele nível. No nível 0, a gente tem 1, é o problema original. No nível 1, a gente vai ter A. Aquele primeiro virou A. Cada um dos A's do nível 1 vai virar A ao quadrado no nível 2. Tá legal? E daí, fazendo algo mais genérico, lá embaixo no nível J, num nível genérico, para colocar essa fórmula de modo mais geral, eu vou ter o quê? Bem, se eu multiplico por A cada nível da árvore, tem um crescimento exponencial no nível. Então eu vou ter aqui A elevado a J. Esse A elevado a J aqui é o número de subproblemas que eu vou ter no nível J. Uma informação bem importante, tá? Mas, poxa, divisão em conquista não seria um método interessante se o meu grande trunfo fosse, nossa, cada nível da árvore eu aumento o meu número de subproblemas, só está deixando mais difícil o meu trabalho. Não. Tem aí uma força tornando mais fácil esse trabalho, uma força entre aspas, tá? Metaforicamente, que é a divisão do problema original em problemas menores. Então aqui a gente analisou primeiro quantas vezes, né, um subproblema que viram A, outros, cada um dos A's que viram A, outros daí eu tenho A ao quadrado e assim por diante até ter A elevado a J num nível genérico J. Só que o tamanho do subproblema está sendo dividido. E sendo dividido por quanto? Por B. B que me diz o quanto que o subproblema está sendo dividido. Então a gente vai ter aqui que o tamanho dos subproblemas, ele começa igual a N, né, sendo N aqui que a gente está usando para o tamanho original, né, afinal é T de N lá, né, então esse é o tamanho original da entrada. E daí no nível 1, ele vai ser dividido por B, então vai ficar N sobre B. No nível 2, ele vai ser dividido por B de novo, cada um desses aí que eram N sobre B vai ser dividido por B de novo, então vai ficar N sobre B ao quadrado. Por que eu falo no nível 2? Só para deixar bem claro. Pensem que eu chamei a recorrência agora passando um N menor, passando N sobre B na entrada. Os subproblemas dela vão ser divididos por B, como indica a recorrência nesse ponto aqui. Eles serão divididos por B, mas eles já eram, né, se são subproblemas, são chamadas recursivas do nível 1, o tamanho já era N sobre B. Então dividiu de novo, ficou N sobre B ao quadrado. E daí, de modo geral,
No nível J, a gente vai ter n sobre b elevado a j. Cada nível que passa, eu divido por j. Tá legal? Então, aqui a gente obteve algumas informações muito importantes para o nosso problema. A gente descobriu que a gente consegue deduzir para essa recorrência genérica que a gente está analisando. A gente não sabe qual algoritmo ela corresponde, né? Ela é justamente para se adaptar a muitos. No nível J, a gente sabe que o número de subproblemas é a elevado a j e o tamanho do subproblema é n sobre b elevado a j. Tá? Essas informações vão ser mais super úteis ali. A gente vai juntar elas com outras informações que a gente vai deduzir ainda para conseguir analisar o trabalho total. Eu deixo vocês aqui por enquanto. A gente continua essa análise no próximo vídeo. Eu só quero destacar, falar para vocês perceberem o paralelo entre essa análise e o que a gente fez para o merge sort. Só que lá era para constantes específicas. Era para um A específico, um B específico, tá? Que a gente está generalizando, mas a ideia é a mesma.